Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ruth Ellen e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu venho contar aqui para vocês uma novidade, né? Para quem já leu a legenda e viu a capa, não é tão novidade assim, mas o porquê eu estou tão sumida, né, daqui. Eu demorei algum tempo para fazer esse vídeo, mas a justificativa é que eu consegui um trabalho aqui em Portugal. Aê! Para você que está vindo, para você que está se programando para chegar ou já chegou aqui e ainda não conseguiu um trabalho, calma, que esse dia vai chegar. Você não precisa ficar preocupado, não precisa ficar ansioso. Eu sei que no início é um pouco difícil, porque você está gastando em real, você não vê a hora de começar no trabalho novo, você fica preocupado, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Eu tenho um prazo para apresentar um trabalho lá na entrevista da AIMA, e tudo isso faz com que nós venhamos ficar um pouco ansiosos, né, para conseguir logo um emprego. Mas nem tudo são flores. Por quê? Porque quando você consegue um emprego, aí a vida fica muito corrida, né? Então você tem que aproveitar sim o tempo que você está ainda nessa procura, mas não precisa sair assim tão desesperado e ansioso para conseguir. Aproveite esse momento, um tempo de descanso, de adaptação aqui no país, porque isso vai fazer muita diferença quando você realmente entrar no trabalho, porque depois que você conseguir, aí é correria total, né? Então eu não estou conseguindo fazer os vídeos aqui com mais frequência do que eu gostaria, porque demanda um tempo, e esse tempo nesse momento eu estou priorizando, né? Até porque eu tenho outras prioridades. Mas hoje eu quero falar um pouquinho como que foi esse processo. Eu cheguei aqui em Portugal no dia 6 de maio de 2025. Não sei qual período que você vai estar vendo esse vídeo. No dia 18 de junho de 2025 foi o meu primeiro dia de trabalho. Então faz a conta aí, vou deixar aqui na edição em quanto tempo eu consegui esse emprego. Mas lembrando que eu vim sem o NIF, e sem o NIF eu nem procurando o trabalho não estava, né? Eu fiquei aí pelo menos uns 20 dias, de 15 a 20 dias, nesse processo de tirar o NIS e um tempo também sem procurar, sem mandar currículo, sem nada. Depois que eu comecei a procurar efetivamente, acessar as vagas, editar o meu currículo, enfim, mandar e-mails, aí levou esse tempo para eu começar a trabalhar. Eu estou trabalhando atualmente em uma fábrica, né, aqui em Portugal. É uma empresa muito boa. No seu ramo de atuação, ela fornece peças, né, de automóveis. Essa empresa é uma empresa multinacional. Ela está entre as 7 maiores empresas do mundo no seu ramo, né? Então, realmente é uma empresa muito boa. Não só pelo fato de ser uma empresa bem conceituada aqui, porque eu ouço muitos relatos das pessoas dizendo que tem medo de não receber, de não pagarem certinho, enfim, essas coisas. Então, por ser uma empresa conceituada, então é uma empresa que possivelmente vai cumprir certinho com a legislação e tudo mais. Isso me dá um pouco mais de tranquilidade em entrar numa empresa assim. Mas não só por isso, mas também pela experiência, a experiência de trabalhar numa empresa conceituada aqui, sendo aqui, né, num país de primeiro mundo. Então, várias vezes, em vários momentos, eu faço essa comparação, né, das empresas aqui de Portugal e como ela seria no Brasil, né? Então, algumas coisas que eles fazem aqui na empresa que eu penso assim, acho que no Brasil seria assim, seria dessa forma. Inclusive, essa empresa, ela tem também filial no Brasil, né? Então, eu fico imaginando como seria a questão de cultura mesmo do trabalho assim na empresa. Então, isso é bem legal, me traz uma experiência super válida, que vai acrescentar muito na minha carreira profissional. Embora eu não esteja atuando na minha área de formação, isso eu já sabia que iria acontecer, né? Então, para quem já me segue, já me conhece, viu meus vídeos anteriores, a minha área de atuação é financeiro, né? Eu sou formada na área financeira e sempre atuei, ou grande parte da minha experiência profissional é nessa área. E eu sei que eu já vim para cá ciente, né? Eu vim para cá já sabendo que talvez eu não iria, talvez não, que eu não iria entrar lá já logo na minha área de atuação, mas vale a experiência, vale por todo o contexto, né? Então, assim, a minha escolha foi
acertada, eu acho que foi muito bom. E falando agora um pouco sobre a questão de vagas aqui, tá? Não sei se o que contribuiu foi o período, a época que nós viemos para cá, mas eu recebi muitas ofertas, inclusive depois que eu entrei, né, na empresa, já estava trabalhando, eu recebi, e até hoje recebo, agora já faz um tempinho, acho que mais ou menos uma semana que eu não recebo nenhuma oferta. Mas semana passada eu ainda recebi, né, ofertas para participar de processos seletivos, empresas aqui que entraram em contato também por telefone, perguntando se eu ainda tinha interesse nas vagas e tudo mais, se eu estava trabalhando ou não. Esse período realmente, não sei se que contribuiu foi por ser alta temporada aqui, né, a época do verão, eles dizem que abrem muitas oportunidades, vários setores, tanto na área fabril quanto em outras áreas. Então, assim, se você está se programando, ou se você já veio, já passou por essa experiência, deixa aqui nos comentários a sua experiência, né, se realmente está relacionado ao período ou não, e contribuir para quem está se programando para vir para cá. Mas um dos pontos que eu acredito que contribuiu, foram dois pontos, que até quando eu fiz o processo, e eles disseram que eu teria sido aprovada no processo seletivo, o processo foi bem extenso também, foram 3 dias de processo seletivo para entrar nessa empresa, mas eles forneceram para mim um documento, e nesse documento falava um pouco sobre a empresa aqui em Portugal e tudo mais. E lá, em um dos campos que me chamou a atenção, que fala sobre o quadro, né, de funcionários, a porcentagem. Quantos por cento é homem, quantos por cento é mulher, e de qual idade a qual idade tem a maior faixa de funcionários ali. E eu estou enquadrada em duas índices, que é o quê? A quantidade de mulheres, né, é maior na empresa, contratação de mão de obra feminina, e a idade, né? Então eu estou dentro da faixa etária que tem a maior contratação. E para você que ficou curioso aí para saber minha idade, eu tenho a idade de Cristo em 2025, se você está assistindo esse vídeo em outro período, mas enfim, atualmente, né, nós estamos aqui em julho de 2025, eu tenho 33 anos, então eu me enquadrei ali em duas categorias, né, então acredito que isso facilitou também a questão da contratação. Com relação aos horários, né, trabalho em 2 turnos, uma semana em um turno, no turno A, e na outra semana no turno B. Quais são os horários? O primeiro turno, que é das 7 horas da manhã às 3h30 da tarde, e o segundo turno, que é das 3h30 da tarde à meia-noite. Isso de segunda a sexta, tá? Então, uma semana eu faço esse horário da manhã e a outra semana eu faço esse horário tarde e noite, né? Digamos assim, até meia-noite. E também não acontece de um dia eu fazer um horário, outro dia outro horário. Não, são horários semanais. Então, uma semana num turno, a próxima semana no outro turno. E final de semana não trabalho. Se precisar, de repente uma alta demanda ali e tudo mais, precisar ir no sábado, já ocorreu de precisar ir um sábado só, é hora extra, é pago à parte, e não é com frequência também, né? Eles avisam com antecedência e tudo mais. Então, assim, eu achei muito bom essa questão do horário, achei super, assim, interessante. Por quê? Porque nós, imigrantes, né, principalmente no início, nessa chegada aqui em Portugal, tem muitos documentos, muitas coisas que você precisa resolver em horários, digamos, chamamos de comercial, né, no Brasil, horários comerciais. Então, se você trabalha das 8 às 18, que é o caso, por exemplo, do meu esposo, você acaba ficando sem disponibilidade durante o dia para resolver essas coisas. E aí você precisa estar, às vezes, pedindo para sair mais cedo, ou chegar um pouquinho mais tarde, ou não ir em um dos períodos, para resolver essas coisas, né? Principalmente logo na chegada aqui em Portugal, no início, né? Você tem que tirar muitos documentos, né? Ir até alguns órgãos e tudo mais. E então isso, assim, eu acho que facilitou, eu gostei muito por conta disso, porque você consegue resolver, né? A semana que você está no período da tarde, você resolve as coisas pela manhã. Enfim, tem essa facilidade. Claro que para quem tem filhos, já talvez não seja tão interessante essa questão de ficar mudando uma semana um horário, em outro horário, porque às vezes não consegue conciliar com os horários escolares. Com relação a isso, eu não posso falar muito aqui porque eu não tenho essa experiência. Também não cheguei a conversar com ninguém aqui como que faz, né?
Eu acredito que o pessoal deve pagar um horário a mais na escola para a criança ficar, ou tem alguém que pode buscar, enfim, não sei como é feito essa questão. Mas, para quem não tem filho, né, eu particularmente, ou tem filho aí que já tem idade para ficar em casa, se vira sozinho, né, enfim. Então, eu acredito que foi bem válido, assim, esse horário. Com relação à adaptação, no início, como todo trabalho, assim como no Brasil, né, exige uma certa adaptação. Eu não tenho experiência especificamente nesse setor, né, que eu estou trabalhando. Eu tenho experiência há muitos anos atrás, lá no início da minha carreira profissional, eu trabalhei já em fábrica, em produção, né, especificamente produção, mas era uma produção bem diferente da que é aqui, né, do que eu estou fazendo. Então, eu acredito que valeu como experiência na área fabril, mas para eu entrar, né? Porém, fiz vários testes, várias entrevistas, e foi um processo assim um pouco mais longo mesmo, um pouco diferente do que eu esperava, e que eu vi alguns relatos por aqui também, mas deu certo. E eu também já estou mais adaptada agora, já com o tempo. No começo ali, até você pegar bem a atividade, é normal, né, que você precise de um tempo. Para mim foi tranquilo. Com relação à empresa, todo mundo fala muito bem das operações dentro da empresa. Enfim, eu só tenho realmente a enaltecer pontos positivos, né, desse trabalho. Acho que foi uma escolha muito bem feita e vai contribuir, sim, muito para a minha experiência aqui e para o que eu for fazer, né, enfim, da minha área profissional. O que eles me pediram em relação ao trabalho? Eles pediram, na vaga, na descrição da vaga, um dos primeiros requisitos que tinha lá era o 12º ano, já certificado, ou seja, você precisava estar com um documento em mãos da equivalência do ensino médio nosso do Brasil, equivalente ao 12º ano aqui em Portugal, era necessário o documento em mãos, tá? Ah, mas eu fiz o pedido, mas ainda não chegou. Eles já falavam que não precisava nem ir na entrevista. Como eu já tinha o documento, então para mim foi tranquilo. Eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi solicitar esse documento, porque eu já trouxe do Brasil histórico apostilado, então já resolvi isso já antes mesmo de procurar emprego. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz aqui, peguei meu NIF e já fiz essa documentação, essa solicitação. Então, se você está vindo para cá, é importante trazer o seu histórico, faça a solicitação, porque algumas empresas colocam isso como requisito. Não são todas, né, que solicitam, depende muito, acho que, da empresa, mas essa em específico que eu entrei, eles solicitaram. Tá? Então, é importante você ter esse documento. Outra coisa que me pediram foi o NIF, se eu tinha documento válido aqui, no caso o visto, né, de procura de trabalho. Eu falei que eu tinha o visto de procura de trabalho. Eles me perguntaram a numeração que tem lá no visto para certificar que realmente eu tinha esse documento. Então é importante que você venha com um visto de residência, enfim, para procurar trabalho aqui. As empresas realmente não estão contratando sem um visto consular, sem estar de forma legal aqui no país. Perguntou se eu tinha o NIS, eu falei que eu não tinha, que eu ainda era o meu primeiro emprego aqui em Portugal e que agora eu não conseguiria mais fazer o NIS sem ter um contrato de trabalho, mas que se eles fornecessem para mim um contrato, eu conseguiria solicitar. E, gente, a própria empresa falou para mim assim, olha, tranquilo, você não tem, claro que não com esse sotaque, né, com o sotaque deles, mas querendo dizer que tudo bem, a gente entende que agora quem faz essa solicitação é a empresa. Então eu nem precisei me preocupar com esse documento, porque realmente a empresa já sabia dessa informação, que agora é a empresa que tinha que solicitar, né? Já estava acostumado com esse processo. Então, assim, para mim foi super válido, né? Porque era um documento que eu realmente não tinha. Em relação à adaptação, as pessoas, tem muita gente que me pergunta, ah, mas como que é lá e tal? As pessoas, os portugueses, como eles te receberam. Gente, eu particularmente não senti diferença nenhuma de adaptação com relação ao Brasil, por eles serem portugueses. Claro que tem a diferença de cultura, cada um, né, tem um perfil, mas eu não sei se é muito relacionado ao meu perfil também. Eu sou uma pessoa um pouco mais reservada,
um pouco mais na minha, assim mesmo, né? Então eu não ligo muito para essa questão, né? Eu tô ali, como eu falo, eu tô ali para trabalhar, né? Claro que você vai fazer ali talvez amizades, colegas de trabalho, mas a minha principal função não é essa ali, né? A minha função é chegar ali e desempenhar o meu trabalho e ser remunerada por isso. É meu perfil ser assim, então eu chego ali, eu faço o meu trabalho, eu também converso, né? Não é uma coisa assim, nossa, Você chega ali de cara fechada, faz esse trabalho e vai embora. não é isso. Mas eu não sou tão assim, chegar e sair conversando com todo mundo e não sei o quê. Não, eu já tenho um perfil um pouco diferente, né? Estou me sentindo bem à vontade, até inclusive tenho uma liderança muito boa, né? Um líder de equipa muito bom. As pessoas que estão ali responsáveis, tanto os meus colegas de trabalho também, né? Cada um respeitando seu espaço. Então, eu acredito que isso, assim, foi bem... A adaptação facilitou muito nesse sentido. Aqui também tem uma questão da diferença de fechamento de folha. Então, eu ainda não recebi. Eu vou receber o meu primeiro pagamento, vai ser no dia 25, porque o fechamento de folha deles aqui é um pouco diferente, pelo menos na empresa que eu estou trabalhando. Então, eles pagam dia 25, todo dia 25. Porém, o fechamento da folha deles é de 15 a 16, uma coisa assim. Em relação aos valores de salários, é a base, né, daqui de Portugal, com mais alguns outros benefícios que a empresa paga, como, por exemplo, por trabalhar em período noturno, né, embora eu trabalhe só até meia-noite, mas eu tenho um adicional lá. A questão de férias e 13º, que é o mais conhecido no Brasil, eles pagam aqui mensalmente, então tem esses valores mensais. Enfim, tem alguns, eles pagam também um auxílio combustível, né, que eu vou trabalhar de carro próprio, veículo próprio, então eles pagam também, eles dão uma ajuda de custo. Tem o Vale Refeição, né, que vem no cartão, inclusive eu já até recebi o cartão, ainda não foi depositado, eu acredito que seja no mesmo dia do pagamento, mas é um cartão que vem o Vale Refeição. Mas lá na empresa tem um local que você pode fazer as suas refeições lá. Se ficou alguma coisa que eu não comentei nesse vídeo, e você tem a curiosidade de saber ou queira perguntar, tirar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, já corre, me segue aqui, né? Se você ainda não é inscrito, me ajuda com esse canal, porque eu ainda estou bem no comecinho mesmo. E assim, eu quero poder compartilhar a minha experiência, compartilhar as coisas que estou vivendo aqui, para ajudar as pessoas, para mostrar talvez uma visão um pouco diferente, né? Para que as pessoas realmente tenham esse conteúdo. Porque quando eu fui fazer o meu processo, eu acompanhei muitos canais e claro que você tem que fazer às vezes um filtro, mas tem pessoas que às vezes você vai se identificar mais. Por isso que eu me interessei em fazer esse conteúdo para vocês, né? Porque eu sei que talvez tenham pessoas que vão se identificar com a minha forma de colocar as coisas, né? A visão das coisas. Se você é uma dessas pessoas e se interessa por esse conteúdo, já me acompanha aqui, deixa o seu like, comenta, isso ajuda muito, né? Me ajuda aqui no canal. Seja inscrito, né? Se inscreve, não paga nada por isso, mas você vai estar me ajudando. Compartilha esse vídeo. E é isso, gente. Então, obrigada por ter acompanhado até aqui, né? O conteúdo é esse. Como eu falei, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa o seu joinha. Um grande abraço a todos, um beijo. E até mais, e até uma próxima, até o próximo vídeo. Tchau!